Oiê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Bruna, brasileira que mora aqui no Chile, e eu tô muito feliz de te receber aqui. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre o meu relato de parto. Gente, é isso mesmo, a minha bebezinha nasceu aqui no Chile e eu vou contar pra vocês como que foi todo o processo do meu parto no hospital público aqui no Chile. Então já deixa seu like nesse vídeo e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para me ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, vamos começar então. Pessoal, meu parto foi uma loucura, assim, muito diferente do que eu tinha pensado, do que eu tinha planejado, do que eu tinha me preparado. Hoje já faz 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas que a minha bebê nasceu. Então, eu já consigo falar um pouquinho pra vocês como que foi, mas foi, assim, realmente uma loucura. Primeiro, eu preciso falar pra vocês que a gente, desde o começo, decidiu, nós optamos aqui no Chile por ter ela no hospital público, porque a gente não tinha, enfim, é caro ter no particular, a gente não tinha as condições, até tem alguns planos e tal, mas enfim, a gente acabou decidindo por ter ela no hospital público. Então, como vocês acompanharam aí nos outros vídeos, onde eu falei um pouquinho pra vocês sobre o nosso acompanhamento do pré-natal, o pré-natal a gente fez no público e também eu fiz uma parte no particular, mas o parto, a gente tinha decidido que ia ser no público. E desde o começo, quando eu e minha esposa, a gente pensava em parto, pra mim não tinha diferença se que fosse cesárea ou se fosse parto normal. A única coisa que eu queria é que ela nascesse saudável, sem nenhum problema. Nas semanas anteriores ao parto, a gente tinha feito ultrassom e ela estava se posicionando para um parto normal. Inclusive, um dia antes dela nascer, eu tive controle pré-natal, e no controle pré-natal, a matrona, que eu já falei pra vocês, que é como se fosse enfermeira obstétrica aqui no Chile, é a matrona que vê todo o pré-natal, que atende a gente aí na questão do parto. Então, no dia anterior, que foi uma quarta-feira, na quarta-feira eu fui no controle pré-natal, e a matrona viu que ela já estava encaixando a cabecinha para o parto normal. Então eu estava me preparando psicologicamente para um parto normal. Estava lendo sobre como que era o parto normal, sobre como que era a recuperação, tudo sobre o parto normal. Quando foi na quinta-feira, isso foi na quarta, na quinta-feira, eu tinha uns exames para fazer no hospital. E eu levantei cedinho, eu tava com algumas contrações, tava sentindo algumas contrações, mas eu ainda não tinha contado a cada quanto tempo as contrações elas estavam acontecendo. Então eu levantei, me arrumei e fui pro hospital pro exame. E no caminho, eu fui dirigindo, no caminho eu senti, assim, várias contrações. Elas não eram, assim, absurdamente fortes, mas incomodavam. Então, assim, foi realmente difícil o trajeto. Eu fui orando, pedindo a Deus que me acompanhasse, que eu chegasse bem, porque eu tava, assim, com essas contrações. Cheguei no hospital, era um exame bem longo que eu tinha que fazer, tinha café da manhã para fazer, então eu fiz o primeiro exame e fui esperar no carro para poder fazer o segundo exame. E aí, quando eu fui pro carro, como eu tava sentindo essas contrações, eu resolvi contar. Eu baixei um aplicativo no celular para contar as contrações e comecei a contar, contei por 1 hora. E durante essa 1 hora que eu tava dentro do carro, as contrações elas eram regulares, era a cada 4 ou 5 minutos uma contração. Não eram ainda assim, essas contrações muito fortes, mas incomodavam, e eram regulares. Então, como eram regulares, eu já estava no hospital, eu falei, bom, antes de fazer o outro exame, eu vou procurar emergência, né, porque falam que quando a gente tem contrações regulares por 1 hora, a gente tem que ir para emergência. Então, eu fui para emergência, mas imaginando que, de repente, eles iam fazer algum exame ali, iam ver, iam mandar de volta para casa. Tá tudo bem, ainda não é a hora do parto, ainda não tá muito forte, espera, baixar mais. Enfim, eu imaginei que eles iam me mandar de volta para casa. Mas, para minha surpresa, eu cheguei ali na emergência e aí eles fazem todo um processo de monitoramento. Primeiro ali com o toque, quando fizeram de toque, eu não estava dilatando. Mas quando fizeram o monitoramento, eu estava com as contrações ali bem regulares. Então, como eu estava com as contrações bem regulares, eles fizeram uma ultrassom. E nessa ultrassom, eles viram que ela estava sentada. No dia anterior, ela estava já posicionando a cabecinha para parto normal. E nesse dia, um dia depois, eu não sei como, ela conseguiu virar. Eu estava com 37 semanas, 37 mais 3, 37 semanas e 3 dias. E ela conseguiu virar. Ela virou
e estava sentada. Como eu estava num trabalho ali, não estava num trabalho de parto ativo, mas como eu estava tendo contrações regulares, a doutora, ela achou melhor me internar para fazer uma cesárea, porque ela disse, bom, se a gente te manda para casa, né, você vai ter que vai aumentar as contrações, pode ser que entre no trabalho de parto mais ativo e vai chegar no hospital com, né, para uma emergência, a gente vai ter que correr para tirar sua bebê porque ela tá sentada, vai ter que ser cesárea, não tem como ser normal. Quando a doutora me falou isso, eu me apavorei, eu fiquei assim, meu Deus, eu tava me preparando para parto normal, não tinha lido nada de cesárea, nada de nada. Então, fiquei ali internada. Eles me levaram para uma sala onde tem, se eu não me engano, eram cinco estandes, assim, um do ladinho do outro, era separado por uma parede e uma cortina, então só tava eu ali dentro. E aí ali dentro eles continuaram monitorando a bebê, monitorando as contrações, e eu fiquei ali, isso era já de tarde, era umas 3 da tarde, e eu fiquei ali, passei toda a tarde ali nesse monitoramento, até que eles marcaram a cesárea para as 9h30 da noite, e nisso ligaram pro meu esposo ir para lá, para levar as coisas da bebê. Eu não tinha levado nada da bebê para o hospital, tinha ido só eu, então a malinha dela, a minha mala, não tinha levado. Então meu esposo pegou as coisas, foi para o hospital junto com a minha mãe, e eles ficaram lá esperando, porque ainda não deixaram eles entrarem só mais tarde. As contrações continuaram ali cada 5 minutos, né? E eu fiquei esperando, então, nesse período, a cesárea. Quando era aproximadamente umas 7 da noite, deixaram meu esposo entrar. Então, meu esposo entrou ali nessa sala onde eu tava do pré-parto, e ele ficou comigo até o momento do parto. Esse pré-operatório, eu não tava tão nervosa, eu tava um pouco preocupada, mas não tava tão nervosa. Ele tava ali comigo, e aí eles me prepararam, colocaram uma sonda na minha bexiga, que doeu bastante, assim. Inclusive, na hora a enfermeira falou, nossa, desse jeito você queria ter parto normal. Enfim, Deus sabe o que faz, né? Mas doeu, eu senti muita dor a hora que eles colocaram a sonda ali na minha bexiga. Então, eles, né, colocaram a sonda. E foi super incômodo, porque eu tava com a sonda ali e eu tive que esperar, né, até da hora do parto. Depois eles me levaram pra sala pro centro cirúrgico. E aí também fizeram aquela preparação, né? Colocaram as agulhas ali na veia, enfim, para poder colocar remédio e tal. Colocaram anestesia e me levaram pra sala né, ali onde iam me operar. Nesse momento, eu tava muito nervosa, eu comecei a tremer demais, porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo, eu só olhava pra cima, via os médicos ali, via um monte de gente, não tinha ideia do que ia acontecer, de como que ia ser o processo. Eu só queria que minha filha nascesse bem, mas eu tava desesperada, tremia muito mesmo. Nisso, meu esposo entrou comigo, e ele sentou ali do meu lado, e começou, né, ali a operação, a cirurgia. Ele, né, segurou minha mão bem forte, mas ainda assim eu me acalmei um pouco com ele, mas eu tremia o tempo todo, muito nervosa mesmo. Até que, acho que demorou uma meia hora mais ou menos, que foi o momento em que os médicos perguntaram pro meu esposo, quer ver sua filha nascer? E aí ele levantou, ele foi até ali onde, né, onde eles estavam operando, até meu abdômen, e foi o momento que eles tiraram a bebê, eu não via nada, só escutava, e aí eu escutei o chorinho dela, e quando eu escutei o chorinho dela, assim, eu chorei, me emocionei bastante, porque até ali, né, eu não sabia como ia ser, então escutar o chorinho dela, eu falei, não, ela tá chorando, então é porque tá tudo bem. E nisso que ela tava chorando, o enfermeiro pegou, levou ela pra mim, mas ele não me deu ela, então pra mim isso já foi assim, eu queria muito segurar ela, queria muito já que colocassem ela no meu peito e ficasse aqui. Mas não foi o que aconteceu. O enfermeiro só mostrou ela pra mim, ela, né, tava ali chorando, e levaram ela lá pra fazer os primeiros procedimentos. E nisso meu esposo foi com ela. E aí eu não soube nesse momento o que estava acontecendo. Enfim, eu fiquei ali na sala, e a segunda parte pra mim foi terrível, porque eu comecei a sentir dor no peito,
E eu tremia demais, e eu comecei a pensar, meu Deus, eu vou morrer, o que está acontecendo comigo? Eu não tinha lido sobre cesárea, eu não sabia o que ia acontecer, como que era o processo, eu achei que ia ficar acordada o tempo todo, então, mas não, e aí eu apaguei, eu comecei a sentir dor no peito ali, apaguei, e eu fui voltar, assim, dos remédios, anestesia que eles me deram umas 2 horas depois, e aí eu comecei a voltar, assim, e eu via tudo balançando, tudo, eu olhava pro teto, assim, aquelas luzes, e parecia que eu tava em outro universo, e eu comecei a falar um monte de bobeira, assim, um monte de besteira, umas coisas que não tinha sentido, não tinha conexão nenhuma, e aí até que eu senti, assim, não, acho que eu acho que eu tô acordando, né, comecei a entrar em conhecimento, entrar em razão de que eu tava voltando de uma cirurgia. E aí me levaram para o pós-operatório, e nisso eu tava desesperada, porque eu queria saber da minha bebê, queria saber como é que ela tava, eu não tinha, né, tido nenhuma informação sobre ela. E nisso, que eu tava ali no pós-operatório, não tinha visto mais meu esposo nem a bebê, veio o enfermeiro e me fala, sua bebê nasceu, né, ela pesou 3,580 kg, 50 centímetros, e aí eu, nossa, que bom, nasceu grandinha, né, fiquei feliz. E aí nisso ele me fala, mas ela teve um pequeno probleminha e ela tá na UTI. Eu falei, na hora assim, eu congelei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a minha bebê? Eu tava numa mistura assim de drogada por causa da cesárea e ao mesmo tempo preocupada e tentando entender o que estava acontecendo. E aí ele explicou que ela teve ela estava saturando muito baixo, a saturação dela estava bem baixinha, e aí tiveram que levar ela para UTI para ver o que estava acontecendo. E aí colocaram oxigênio nela, e só que tudo isso eu fui saber no dia seguinte, porque isso já era bem de noite, já era 00:30, eu não vi mais ela, não pude ir para UTI com ela, não tinha ideia do que estava acontecendo. E eu tava super preocupada, eu queria ter ela ali comigo, mas eu fiquei, né, bem preocupada. Saí do pós-operatório, encontrei com meu esposo, e meu esposo também tava muito preocupado, tava muito nervoso. E aí eu vi ele um pouquinho, mas não podia ficar acompanhante ali no hospital, não tinha essa possibilidade. Ele só podia acompanhar o parto, mas depois do parto ele tinha que ir embora, porque não podia ficar acompanhante. Então eu me despedi dele, isso era já 00:30, 1h da manhã. Ele foi embora, me levaram pro quarto e eu fiquei ali no quarto toda noite. Eu consegui, eu acho que eu só dormi porque eu tava realmente muito drogada por causa da cesárea. Mas, enfim, consegui dormir até o dia seguinte. E aí só no outro dia de manhãzinha, às 10 da manhã, que eu consegui ir ver minha filha na UTI. Então eu fui ver ela, me deu muita dó a primeira vez que eu vi, porque ela tava com uma sonda no nariz e deu muita. Eu me sentia assim, muito impotente, vontade de chorar, com muita dor assim, de ver ela naquela situação. Mas os médicos falaram que ela já estava saturando bem, ela ficou com. Eles colocaram oxigênio nela, mas ela ficou só com 4 horas com oxigênio, tiraram, ela estava saturando bem, já estava normal. Mas ainda assim, ela ficou 2 dias na UTI para eles poderem examinar, fizeram exame de coração, vários exames para ver se ela tinha algum probleminha. Mas graças a Deus, depois de todos os exames, saiu tudo bem, ela estava bem, falaram que só foi uma síndrome transitória, de adaptação transitória, então não foi uma coisa que deixasse ela com sequela ou que ela tivesse algum problema. Foi realmente só uma adaptação. A hora que ela chegou no mundo, teve algum probleminha ali para ela se adaptar. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Ela ficou 2 dias na UTI, e aí no final do segundo dia, que foi no sábado à noite, eles levaram ela para mim no quarto, e a gente ficou as duas ali até o domingo, esperando a alta. Recebemos alta no domingo, então eu cheguei na quinta, o parto foi na quinta noite, no domingo à tarde a gente teve alta e viemos para casa. Para quem tem curiosidade de saber, aqui no Chile a saúde é um pouquinho complicada, várias coisas a gente tem que pagar, mas ali no hospital foi tudo gratuito, a gente não teve que pagar nada, foi tudo totalmente grátis. E ainda na saída a gente recebeu um enxoval, assim, muito grande do governo, que, enfim, todas as crianças que nascem no hospital público recebem esse enxoval.
E o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o enxoval que a gente ganhou, detalhes assim para vocês verem como que é esse enxoval que o governo chileno dá para as crianças que nascem nos hospitais aqui. E foi isso, pessoal. Esse é uma rota de parto, foi assim que a Vitória nasceu. É realmente uma vitoriosa. Foi tudo bem, graças a Deus. Eu tive atenção maravilhosa no hospital, com as enfermeiras, com as matronas, os médicos, enfim, todo mundo que atendeu a gente ali foi maravilhoso. A única coisa que me doeu foi não ter podido, né, ver minha filha ali logo no comecinho, estar com ela nas primeiras horas dela. Eu fiquei 2 dias separada dela, só vendo em alguns momentos do dia. E ficar longe do meu esposo também. Eu queria muito ter a companhia dele, assim, né, nos outros dias. Eu tava realmente muito abalada. Mas, graças a Deus passou, foi tudo bem. E viemos para casa e agora estamos aqui em casa, nos adaptando à nova rotina com ela. Ficaram com alguma dúvida? Bom, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu poder responder vocês. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero poder ter ajudado a algumas mãezinhas que talvez se encontrem nessa posição de ter bebê. E é isso, gente. Um beijo. Se vocês não se inscreveram no canal, já se inscreve aqui também. E não esquece de curtir o vídeo. Até mais!